punk era uma vida, não era aquela coisa de só escutar música só no rádio, ou chegar no domingo, agitar no som e ver que tinha um traçado. Já tocava assim, né? Só que curtia as paradas assim mais rock assim da vida e tal. E não tinha muito conhecimento sobre o som punk. Eu gostava de Ramones já assim e tal. Daí acho que foi o Rodrigão que apareceu com um disco do Exploited, cara, né? A gente ouviu aquilo ali, nossa, meio que a gente pirou e começou a querer saber o que era o punk e tal. Porque daquele som mais sujo, né, meu? Sobre o que os caras falavam. E foi na MTV que eu conheci, assim, o movimento punk, pelo menos as bandas punk, sabe? E eu me interessei mais pelas mais pesadas e tal. E comecei a pesquisar mais e ver que as letras deles que eram o diferencial, né? Foi num evento da igreja, foi o Rock em Cristo. Aí a turma do Paralisia Cerebral, que eu acho que é na época que montou uma banda paralela para participar do Rock em Cristo. E aí teve vários estilos de música, né? E daí que eu vi a turma lá tocando, eu falei, nossa, que bagulho louco. Daí a gente voltou o som da banda mais pra aquilo ali, pro punk rock hardcore, esse protesto. E aquilo pra gente foi tipo que meio que uma revolução, porque finalmente a gente tava falando alguma coisa que a gente sentia. Então, acesso a som era restrito pra caramba, né, velho? A gente acessava música assim, vamos lá, o famoso Green Day que estourou, né? Tá. Você pegava o encarte do Green Day e via as bandas que os caras agradeciam. A gente ia lá e comprava o CD da banda que os caras agradeciam, sem saber o que era. Aí nisso você vai descobrindo outras bandas. Um amigo emprestava o CD, comprava um CD, te emprestava, gravava, ou então gravava uma fitinha, ou alguém tinha uma fita de uma banda lá, você emprestava pra você, e assim ia, cara. Nesse tempo, assim, tendo a ver com punk, era fita. Nossa, era da hora, um chegava a fazer questão, nossa, o que eu tenho aqui, mano? Tipo assim, como se fosse um pacote de dinheiro ou um monte de droga. Não, era o quê? Saía, sacava numa fitinha cassete, assim, ó. Tirava xerox daí das capinhas, passava. Tinha gente que pintava a capinha à mão com canetinha, ficava da hora. Acho que eu tenho algumas pintadas ainda. Através do Nelson, eu ia gravar muito fita cassete na casa dele, na casa do Catatal, do Bugão também algumas vezes. O ponto de gravação era na casa do Bugão. Peguei o disco do Ramones tal. Já ia todo mundo com a fitinha lá, ele já gravava pra todo mundo. Igual eu lembro que eu tinha uma do Ristitite, que era uma bosta, daí eu ouvi alguém, eu olhei e falou, louco, mas é da mesma gravação, só que acho que a minha fita tava ruim, e aí tipo, tive que gravar de novo e tal. Só que um comprava diferente do outro, pra daí poder comprar fita verde e gravar. Meu, nessa época aí, bem antes, eu lembro que acho que uma música cabia em 2 disquetes, né? Você não tinha, era difícil. Até tinha, depois chegou, né, o CD, a gente não é tão velho assim, mas quando a gente começou, pelo menos 95% era fita. I want to live my life. I want to live. I want to live my life. O ponto de encontro principal, eu acho que
pelo menos um período grande, foi a casa do Bugão, né? Que também o Bugão tinha um som legal lá, que dava pra gravar os tapes. Tinha toca-discos, tinha toca-fita, a gente ouvia não só o dele, como a gente comprava dependendo do toca-disco dele. Eu mesmo na época não tinha toca-disco e eu comprava disco pra ouvir na casa do Bugão. O ponto de encontro nosso era praça de eventos. Lá se queria achar alguém, queria achar punk, era lá. Levamos vários enquadros da polícia ali, na época mais radical nossa, né? Alguns amigos de moicano, outros não, outros uns rebites na jaqueta. E ali, né, pegava um litro de vinho ali e tal, sentava todo mundo ali, um levava um radinho ali, ouvindo Ramones ali, outro andando de skate. A cena do pessoal do skate na época, né, era muito ligado ao punk rock e hardcore no Votorantim. A gente ficava muito na praça da igreja ali, os punks, porque tinha muita treta com a polícia, né? Visual e tal. Até que ele não tinha visual, tipo, a polícia embaçava, cara. A gente andava de skate também, não era como hoje, assim. Era diferente. Se você tivesse ligação à música, ao skate, a esse lado punk, pros caras você já era uma ameaça. Muita gente aprendeu a tocar com o Bugão, muita gente. Eu aprendi a tocar com o Bugão. A primeira coisa que eu peguei, buracos suburbanos, né, foi o Bugão que passou. E não só eu lembro que vinha gente de longe, inclusive o Zarilo. Eu lembro que o Zarilo colocava a guitarrinha e vinha de longe lá. Muita banda saiu da casa do Bugão. Várias bandas surgiram nessa época aí junto com a gente. Antes da gente tinha o Anarcol. Um independente que influenciou bastante a gente. Sem instinto. Surgiu a Micose, que acabou. Sideway. Sideway, inclusive, aí os caras criticavam porque eles já faziam um som diferenciado na época, era o hardcore melódico. Anticorpos, que era puta banda da hora, esquerdinha ali, puta presença de palco ali. Eu me lembro que surgiu o Nervo, que na época era o Nervo Punks, né? Aí depois veio paralisia cerebral. Pra mim foi uma das mais importantes da época, porque não tinha banda grind, né? Não tinha... essa tem um episódio muito legal, cara. Que eles foram tocar junto com o Intestinal Disease, com execradores e tal, e o pessoal dos execradores também estava envolvido na organização. E aí quando chegou os caras dos execradores, eu lembro que teve um cara que pegou um chaveirinho de Nossa Senhora Aparecida assim, e tirou do bolso e colocou pra fora. Daí ele falou assim, não vou ficar com isso daqui pros caras saberem que eu sou cristão. Teve o entulho suburbano. Teve o Cabeça de Prego, que era do Eltão, do Marquinho, do Alisson. O Psicultura, que tá até hoje, tá tocando, os caras tá nativa.
Os shows no começo começou a rolar nas escolas, né? Teve no Pedro Augusto, que eu me lembro no Pedro Augusto, na Irmã do Riso. Eu me lembro que teve no Verano, na Irmã do Riso, na escola na Vila Nova também. Já tocamos no meio da rua, várias vezes fechar a rua. Daí depois, né, logo no tempo, eles tocaram algumas vezes alguns barzinhos na Vila Nova, né? Mas teve muitos barzinhos que assim, você não dava nada e a gente foi lá e fez um show. Cara, eu me lembro de um show que teve também num bar, que foi lá perto do PA de Votorantim. Rolou Instinto, claro, e não me lembro quem mais. No barzinho do Pintinho, aqui na Vila Nova, teve um som. E o bar do Maguila também, que você tocou lá, foi legal pra caramba também. Aí rolou o bar do Bigode, que era o bar do Galã, antigamente. Daí o Galã ia fechar o bar e era na avenida, né? De Votorantim, ali no centro e tal. Eu falei, vamos fazer um show aí, cara, o meu último dia no bar aí. Vamos fazer um show aí. Tipo, e era aberto, de graça. Puta, a gente trouxe um monte de banda lá. Tipo, de amigo nosso das cidades vizinhas, assim. Puta, foi um show bem legal. E teve no Bar do Zito, que era próximo à casa do Cebolão até. Inclusive no Bar do Zito lá, nem sabia que tava tendo. Tava passando na frente de lá pra ir em casa. Passei lá na frente, lá o Sagu tocando a bateria, lá os caras tocando uns hits lá. Eu falei, vai que... Esse dia foi legal. Nós invadimos uma casa aqui no Promorar e pedimos ordem pros caras que comandavam ali o sistema de tráfego. Tipo assim, os caras. Aí, tipo assim, né, tinha uma casa abandonada lá. Aí os caras deu autoridade pra nós ficar lá enchendo o saco dos vizinhos, que nós fazia muito barulho. Só que eles gostavam, porque além de ser nosso conhecido, né, eles queriam ver, tipo, eles achavam que não ia virar um popstar, né? É, Você né? Um chitãozinho. Você achou também. E a chácara era mais chácara do Muca, né, que rolava. Rolou pelo menos umas 2 vezes uns bagulhos de chácara do Muca. Daí onde rolou, que já teve até umas tretaiadas, era na chácara do Netinho. Foi quando veio o ECRA, né? O Esporte Clube Rio Acima. Meu domingo à tarde era pro ECRA, pô. Vamos lá, e passar a casa de um, casa de outro, aquela tal hora a gente vai descer. Às 4 horas da tarde, vamos lá, já desci aqui, desci todo um bando. Parecia um bando descendo. Muita delícia, mano. Olha, arrepiou agora, cara, de lembrar, mano. 2 amigos a gente assumiu o bar lá, que era um bar que até então não rolava nada, só rolava forró no fim de semana. E a gente chegou com essa parada do punk hardcore, isso 98 para 99. A primeira coisa que eu vi no ECRA, mano, é tipo assim, o interior sendo considerado como um ponto entre a união punk, tá ligado? A geração nova, de uma revolta, assim, dos jovens, tá ligado? Que do nada, que quem era do interior ficou impressionado, assim. E falou, nossa, aí começou, nossa, meus amigos mesmo, quando eu chamava, ia comigo, ficava de cara, nunca, até hoje. Fica na casa, né, velho? Tava lá todo final de semana, né? Não, domingão pra gente era religioso, né, meu? Era, tipo assim, como se fosse uma ECRA mesmo, era ECRA. Vamos lá, vamos descer os cabelos lá e curtir o som, né, mano? E até a banda pra tocar lá. Eu dormia até mais cedo no sábado, pra domingo acordar, às 7 horas da manhã, pra começar a levantar passava aqui, vamos lá, vambora. E eu levantava o moicano e ia embora de tanto bêbado que eu ia lá. Eu chegava lá já bêbado, desmaiando, de tanto que de ansiedade de estar lá naquele lugar. O primeiro show que a gente fez lá, a gente trouxe os Zumbis. Por sinal, foi tudo bem na correria, assim, cada um fazia uma coisa, a gente ia colar cartaz junto, ia pedir patrocínio junto, chegava no estabelecimento, num açougue, ali o cara dava vintão, ou uma padaria, outro cara dava vintão, e a gente acabava fazendo as coisas, parecia que era simples assim, puta de um evento que se for ver hoje assim, puta de uma estrutura mesmo assim, tudo moleque, entendeu? Não contava muito com a coisa assim, vambora, vamos fazer acontecer, já era. Aí eu chegava lá, mano, via aqueles punk do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santos, de tudo quanto é lugar. Era massa. Era massa, cara, umas bandas. E quando eu conheci Armagedon, Sick Terror, tocando aquela... Nossa, quando eu comecei a curtir o som agressivo, assim, mano. Né, até então eu gostava muito... Sempre fui fã de punk rock, né? Mas depois comecei a conhecer essas bandas pós-guerra. Aí foi revolucionar, mesmo. Nesse meio tempo aí veio várias bandas, assim, veio a tocar nesse mesmo lugar, né? Tipo, Blind Pigs. CPM 22.
DZK, Fist, entre outras bandas aí que estão até hoje aí na cena. Capital do Cimento! Capital do Cimento! Capital do Cimento! Capital do Cimento! Amador pra caralho, né, cara? Porque naquela época a gente entrava em contato com as bandas através do orelhão, né? A gente ia lá no Bar do Seu Dito, ligava, comprava um monte de ficha e ainda escolhia os melhores horários pra ligar. Era tudo na vontade, né, cara? Cada um dava o seu, era o do it yourself mesmo, né? Aí ligava, um ia anotando, o outro ia falando, não, marca aí tal coisa, tal, ia pegando as informações. Você não tinha uma organização, alguém que capitaneava o negócio, não, pô, vamos fazer um som, vamos, puta, quem vai? Vamos escolher as bandas aí. Eu lembro ainda na época que foi pra organizar pro Blind Pigs, que eles que sugeriram, acho que vinha o CPM 22, e acho que foi o Rodrigão, que não entendia o que era, mas como assim CPM 22, sabe? Porque era difícil mesmo, você às vezes mandava carta pra pegar o telefone da pessoa pra depois ligar. A gente veio de uma época de fanzine, né? Que era cartas, trocava cartas aí pro Brasil, pro mundo afora aí. Escrevia pra ela por carta social, que era um centavo o selo. Passava cola no selo pra daí a pessoa poder pagar o carimbo do correio e mandar de volta, porque dinheiro não tinha. Escrevia, conheci sua banda e tal, daí também tem uma banda, daí o cara respondia, fazia contatos, trazia os caras pra tocar, depois os caras levavam você pra tocar. Aí reunia 3, 4 bandas, a gente tinha o espaço que era o ECRA lá, né, o famoso estica-teta. Aí as bandas respondiam, fechou as bandas, a gente ia montar cartaz. E o cartaz a gente improvisava. Aí montava o cartaz, achava um desenho legal. Pegava uma revista de skate, tinha uma foto legal do skatista pra botar de fundo lá. Às vezes batia o nome das bandas na máquina, escrever, recortava, colava por cima do desenho e ia lá tirar xerox. Eu mandava fazer mais 100 cópias e saia colando pra cidade inteira aí. Não, eu quero saber, não! Eu quero saber, não! Eu quero saber o que você quer pra me dizer! Eu não quero nem saber! Poxa, cara, eu gostava muito de me sentir fazendo parte daquilo que tava rolando, né? Eu acho que eu me envolvi com um pessoal que eu não tinha relacionamento antes e talvez eu não me encaixasse no que existia antes. Pra nós era muito grande, assim, quando rolava um show no Estica mesmo. Não, aí era nosso. É, tipo assim, a liberdade. Aí Aí tem o carimbinho, pá, fazia assim com a mãozinha, tá tudo malandrão. Entrava E saia tudo malandrão. Aí a hora que saiu na rua lá, a rua fechava. Período de união foi aquilo ali, né, cara? Que todo mundo se uniu. Cara, pra mim era melhor do que qualquer show que eu pagasse pra ir ver, assim, tipo um show grande, sabe? Mano de moleque organizando show e fazendo acontecer, fazendo virar. Faça você mesmo. Não espera uma grande empresa de eventos organizar um show e te chamar. Você vai lá e organiza, conversa com o cara do bar lá, aluga uns amplis e convida a galera, vai lá e toca. É sim. Daquele jeito que a gente fazia, a gente tinha pouca referência, cara. Era mais que o coração, sabe? As referências apareceram depois. Foi depois que a gente começou a fazer o negócio, que o ECRA deu certo, que muito cara velho viu e falou, nossa, olha que legal a molecada. E aí que eles se juntaram com a gente, sabe? E aí que cada um escolheu o lado a seguir e tal, mas aquele momento foi especial. Descia ali a pé, ou de sei lá, E tipo assim, o mais da hora é que lá dentro tava cheio, lá fora também. Também, então, era legal pra caralho. Aí os amigos, agora fica aqui fora você, eu vou lá curtir, tá bom, pra não superlotar, né? Fazer Era revezar. massa, era massa. Era maravilhoso. Eu adorava. Nossa, eu curtia, eu dançava. Era uma época que eu trago de positivo muito esse conhecimento, você descobrir essas ideias políticas, essas ideias até econômicas que envolviam, as ideias diferentes de cada um, questão até, vamos lá, politicamente falando de esquerda, de direita, você vê as pessoas diferentes na cena, como cada um interagia. Não, questão de veganismo, de Stray Edge na época que eu não conhecia, só tudo coisa que eu conheci dentro da cena realmente, aqui em Votorantim. Sinto falta
entendeu? De ter um som que tinha antigamente, nessa época. Esse é um lado positivo que eu acho que me agregou muito. Eu fui muito atrás de informação, movido pelo que eu ouvia nas letras, pelo que eu ouvia da galera conversando, nossos bate-papos e tal. Reuni com os amigos, sem treta, sem briga, sem nada, era só alegria, não tinha nada de inimizade com ninguém, com nada, era só paz, entendeu? E a gente queria curtir, cara, queria tocar. Tipo, o meu maior orgulho era ver, né, tipo, aonde que a gente conseguia chegar, né, com isso daí, de ver um cartaz, assim, que a gente fez ali na mão, tipo o João Gordo mostrando lá no programa dele, lá na MTV, falava, nossa, o negócio tava aqui com a gente, tá lá com o cara, tipo, mostrando ali. Então isso deu um poder pra gente, a gente enxergou, pô, é possível, cara, a gente chegar, tocar com essas bandas que a gente gosta. O mais positivo de toda essa cena foi a construção de muita coisa que eu sou hoje, na verdade. Né? Assim, em termos de pensamento, de ideologias. Cara, a partir daquele momento eu sou outra pessoa. Ah, foi um negócio que mudou totalmente a minha vida, né, cara? Mudou meu jeito de ser até hoje, cara. Eu aprendi muita coisa com o punk, assim, que é humildade, você respeitar seu próximo. Ser tolerante. Pra mim, o que mudou na minha vida é que, em primeiro lugar, eu aprendi a ter mais educação, pensar mais no próximo, porque o próximo sou eu. Discriminação não existe. Eu me senti mais útil, eu me senti mais criativo, eu me senti mais à vontade para expor minhas ideias. O punk pra mim nunca foi só visual, acho que mais atitude que visual. Punk era uma vida, não era aquela coisa de só escutar música só no rádio, ou chegar no domingo, agitar no som. Eu me considero punk até hoje, de atitude, talvez de visual não. Mas não é o simples fato de você levantar um moicano, você meter uma camisetona do Exploit e você, eu sou o cara, entendeu? Isso não é tudo, acho que o legal é você ter atitude. E você viu os punk que não tinha nada, emprestava prato, emprestava as coisas lá, mas tinha o quê? Tinha consciência. Você ajudar o seu próximo, você querer fazer as coisas sem pensar nada em troca. A gente fazia o som beneficente, a gente ajudou a creche lá, que foi 1 litro de leite, foi quase 400 litros de leite lá para as crianças. Arrecadar brinquedo para entregar para as pessoas, vamos arrecadar alimento, vamos fazer... Tinha a parada do movimento também envolvido ali. Não era só fazer por fazer. Gente que ganha dinheiro com música não faz isso. Mentalidade de você fazer o bem ao próximo, você ajudar o próximo, isso não é só do punk, isso é cidadania, é respeito, é tudo, entendeu? E isso serviu para uma vida inteira. Foi um período muito bom na minha vida, assim, cara. Conheci muita gente, fiz muita amizade, conheci muitas cidades, fiz muitos amigos, que até hoje são meus amigos. Tudo que eu fiz naquela época, assim, eu carrego pra sempre a minha vida. E eu acho que eu acabo passando isso pra minha filha também, sabe? Sendo pai de família, sendo chefe de família, eu uso isso com meus filhos. A minha filha sabe esse meu envolvimento com punk e eu me orgulho disso, sabe? Não sei como seria a minha vida hoje se talvez eu não tivesse vivido essa época aí, cara. Devo muito a isso daí, aprendi muito com isso e é uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira. Cara, o punk eu encaro como uma transformação, assim, de você mesmo, né? E é uma transformação constante. E a partir daquele momento, eu tento todos os dias da minha vida me transformar, ser uma pessoa melhor, sabe? De outra visão, né, meu? Do mundo, de não ser conformado. Eu acho que se eu não tivesse vivido esse período, assim, conhecido toda essa turma, e entendido um pouco do que se passa, acho que não tinha a mente que eu tinha hoje, assim, a visão que eu tenho hoje em relação a tudo, assim, a vida, a política, qualquer outra coisa, assim. Ó. Aquilo que a gente viveu naquela época, que eu vivi, né, os nossos amigos e todos, a mim mudou muito, porque se a gente for pensar assim, o que eu seria hoje, se eu não tivesse vivido aquele momento, com certeza é uma pessoa completamente diferente. Eu acho que foi uma coisa que pra mim foi pra vida inteira. A gente era um bando de moleque ali que, de certa forma, eu considero assim, tipo, foi uma revolução, né, cara? Foi uma revolução, tipo, que a gente nem sabia muita coisa e conseguiu chegar onde gente que tá até hoje tentando não conseguiu. Então isso dá um orgulho, né?
De olhar pra trás e ver que a caminhada não foi em vão.